Era um coraçãozinho, uma vida sendo gerado na trompa. Nossa. E que não ia seguir em frente. Conheço mulheres que quase morreu. E poderia acontecer o pior. Aí ela falou assim: você vai ter que ficar para operar. Ah, não, porque é normal primeiro a gente perder. Tá, é normal, não sabia, porque ninguém. Aí ele falou assim: Elisa, realmente, o seu filho tá uma abertura na coluna, na L5, S1, é baixa, a gente vai fazer uma cesárea, vai tirar, operar o bebê, a coluna do bebê, colocar para dentro. E eu assim, olhando, eu falei: gente, como assim? Eu só tive coragem de publicar, porque se a Catarina não tivesse nascido, eu não estaria aqui. Não estaria aqui. A gente fez a ultra e a médica disse: não, ele tá aqui, seu colo tá fechado. Então, eu acreditava mesmo que. Esperança, né? Tinha esperança. Eu achava que talvez fosse uma história que eu fosse contar pro meu filho. E ele dizia pra mim, tipo. Desculpa, gente. Ele dizia pra mim assim: a gente vai voltar, tá junto, não tá na hora. Mas a gente vai voltar a se encontrar. E eu nunca tinha sentido um amor daquele tipo. Você tinha que olhar para a cara da paciente e falar assim: ai, olha, eu sei que você já teve 2 abortos, mas a gente só pode investigar a partir do terceiro. Isso beira a crueldade, a gente isso aí ouço. Mas há 10 anos atrás era o que se tinha. Atualmente, cidade americana e europeia, eles assumem que a partir de 2 perdas gestacionais já é passível de investigar. Principalmente se essa mulher tem mais de 35 anos ou se ela tem alguma dificuldade em engravidar ou alguma outra patologia. Nesse episódio, nós vamos percorrer juntas 2 histórias daquelas que nos fazem pensar. Só pode ser coisa de filme. As minhas convidadas, Elisa e Cristina, viveram perdas gestacionais e muitos desafios na jornada para terem os seus filhos. Enquanto Elisa enfrentou 3 gestações ectópicas, várias fertilizações in vitro e até uma cirurgia intrauterina em um de seus filhos, a Cristina passou a desconfiar do seu próprio corpo, que gestou e perdeu 3 bebês, até descobrir a peça que faltava nesse doloroso quebra-cabeças. E foi com um único embrião, o da Catarina, que finalmente a vida recomeçou. Catarina nasceu e Cristina renasceu. E para nos ajudar a entender um pouco melhor os desafios enfrentados pelas nossas convidadas, eu conto com a presença da doutora Michele Nagai, da Clínica Vida Bem-vinda, em São Paulo. Eu sou a Aline Dini, jornalista, mãe da Heloísa e apaixonada por contar boas histórias. E esse é o Tem Hora Certa, o meu videocast que conta com o apoio de Fert Group. Eu espero que esse episódio seja um lugar seguro para você que tenta, que sonha e que luta pelo dia que também poderá ter o seu filho no colo. Meninas, bem-vindas. Obrigada pela participação de vocês. Estou aqui muito honrada por contar essas histórias tão desafiadoras e com um final tão bonito. Obrigada, doutora Michele, por estar com a gente. E para começar, eu queria começar por você, Elisa. A sua história realmente parece de filme, né? Você, em algum momento, pensou que poderia passar por gestações ectópicas, por perdas? Tinha algum histórico? Como que foi para você esse processo de tentativas? Não, eu tive uma adolescência, né, depois que eu menstruei, com muitas cólicas, muitas cólicas que eu achava que não era normal. Eu acho que minha mãe não tinha tanto interesse, que hoje a gente já vai atrás de um médico, não deu certo, vai outro. E aí, com 18, assim, 19, eu lembro que eu tinha muita cólica e com certeza eu já tinha endometriose ali. E nunca achei também um médico que se interessasse. É o que a gente estava falando, né? Ah, muito novinha, é normal ter cólica, assim. Então, eu casei aos 28 anos e falei para eu e meu esposo, planejamos, depois de 3 anos de casado, vamos tentar ter filho. E na tentativa foi rápido, só que foi uma gestação ectópica. Porque as minhas trompas já estavam tomadas de endometriose. Ah, e olha só. E eu não sabia, porque nunca me pediram os exames que precisava pedir, né? De uma mulher que não conseguia ficar 2 dias de cama por causa de cólicas. E aí, quando eu vi que eu estava grávida, deu positivo, né? Porque é um positivo normal, né, doutora? É um positivo normal.
Aí você, ai meu Deus, aquela velocidade, comemorei, que era um sonho, né? Eu tinha sonhos com menino, né? Eu tenho 2 meninos e eu sonhava mesmo. Eu sonhava dormindo com um menino dormindo em cima de mim. Olha só. Então eu sempre soube que ia dar certo. Não sei que meios que ia dar certo, seja natural ou pela fertilização. E aí quando eu fui fazer fiz o beta, tudo, que eu fui fazer a ultrassom, aí a médica olhou assim, regalou o olho e falou assim, você tá com uma gestação ectópica. Aí eu falei, que é isso? Mas você não tinha sintomas, você não tava com Não, então como tava 5 semanas, assim, eu fui fazer ultrassom, vi o batimento. Então, assim, era um coraçãozinho, uma vida sendo gerado na trompa. E que não ia seguir em frente. Não, e ainda podia colocar sua vida em E risco. poderia, eu conheço mulheres que quase morreu. E poderia acontecer o pior. Aí ela falou assim, você vai ter que ficar para operar. Aí eu olhei assim, eu fiquei muito mal, chorei muito. E eu sempre falo pro meu marido, eu falo, gente, não dá para menosprezar jamais uma perda gestacional, seja de 1 semana, seja de 9 meses, não dá. E sobre perdas, a Cris entende bem, né, Cris? Cris passou por várias perdas e foi uma incógnita também, né? Até descobrir a motivação. Foi revirada do avesso. Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse período da sua tentativa, da alegria de um positivo e logo em seguida dessas perdas. Sempre fui aquela pessoa muito certinha, sabe? Se cuidava. Mas quando eu casei com meu ex-marido, a gente resolveu tentar e estávamos muito empolgados, porque a minha cunhada também estava grávida, então, né? E eu engravidei rápido. Foi em 2018, já tinha 37. Engravidei rapidíssimo. E tínhamos o coração. A minha sobrinha escolheu o nome dele, tipo, minha sobrinha tinha 3 anos. Aí ela falou, é Miguel, não sei o quê. Então, assim... Aí, começou a sangrar. Primeira vez foi, assim, um clássico, assim, eu nem tenho... Eu vou te falar que nem doeu tanto quanto as outras. Por quê? Eu achava que tinha sido um raio que caiu, entendeu? Uma fatalidade. Nem tinha explicação, os médicos diziam, isso acontece. Aí várias mulheres, né, da minha família, isso já aconteceu comigo. Mas você começa a descobrir um monte de gente que já teve e nunca falou. Não, ninguém fala, né? Não, porque é normal primeiro a gente perder. É normal? Não sabia. E você perdeu com quantas semanas? Eu perdi, todas elas foi entre 10 e 12. Todas. E eu compartilhei. Eu escrevi um livro sobre isso, que é esse, Perdubos. Da licença. Claro, tá aí pra isso. E eu escrevi um livro que eu queria ter lido. O livro que eu procurei muito e que eu não encontrei na época. Porque na época eu só encontrava livros de autoajuda, aquela coisa assim, ou então muito romantizados, sabe? Espíritas, umas coisas assim. Eu queria, assim, alguma coisa que me ajudasse a lidar com a dor. Mas eu precisava, tipo, de uma coisa de verdadeira, entendeu? De lidar com a dor de verdade. Real, né? Uma coisa real. E não aquela coisa que vai ter um final feliz, porque eu também não sabia se ia ter. Sim. E você escreveu na sua primeira perda? Eu fui escrevendo. Eu só Foi uma forma também de ir aliviando e botando pra fora, imagina, né? Eu só tive coragem de publicar realmente depois que a Catarina nasceu. E no final, na última parte, eu falo da gravidez da Catarina e tal. E realmente eu só tive coragem de publicar porque se a Catarina não tivesse nascido, eu não estaria aqui. Não estaria aqui. Porque foi muito difícil. A primeira passou, meu casamento acabou. Meu ex-marido na época não aguentou, não teve maturidade, surtou. Tem um acontecimento, eu li seu livro, você me mandou, e ele é lindo, ele é poético, ele é tocante, ele é muito real, né? E você fala de coisas reais do dia a dia, então é muito importante mesmo. Tem uma parte que você fala que a primeira perda aconteceu numa noite diferente, né? Que você teve uma experiência, assim, bem transcendental até. Então, foi numa noite... Sabe quando os astrólogos falam de super eclipse, aquelas séries de eclipses, não sei o que, não sei o que lá. Então, eu tava dormindo, né? Mas eu comecei a sentir uma dor.
Eu já estava sangrando alguns dias, mas estava tomando Progestan. A indicação do meu obstetra na época foi, olha, progesterona, repouso e reza, porque não tem garantia de nada. Então, eu já estava naquela, assim, mas eu achava, porque eu tinha ido 2 vezes ao hospital, a gente fez a ultra e a médica disse, não, ele tá aqui, seu colo tá fechado. Então, eu acreditava mesmo. Que esperança, né? Tinha esperança. Eu achava que talvez fosse uma história que eu fosse contar pro meu filho. Tipo... Mas aí teve esse mega eclipse, aí meu ex-marido tava dormindo, eu comecei a sentir a cólica. E aí eu tava meio que dormindo, meio acordada. E aí eu comecei a sangrar e pensei, perdi. Tô perdendo. E eu sonhei com uma deusa, que eu não sei que deusa era. E eu tinha que entregar o Miguel pra ela. E assim, eu tinha que, não sei porquê, mas eu tinha que, eu precisava, eu entregava, tipo, sem pestanejar, sem me revoltar. E ele dizia pra mim, tipo, desculpa, gente. Ele dizia pra mim, assim, a gente vai voltar, tá junto, não tá na hora. Mas a gente vai voltar a se encontrar. E eu nunca tinha sentido um amor daquele tipo. Nunca. E você meio dormindo, meio acordada? Meio dormindo, meio acordada, sangrando. Não foi uma cólica absurda, foi uma cólica, entendeu? Eu expeli, assim, tranquilamente, assim, não foi... E aí, no dia seguinte, só fui no hospital pra confirmar o que já tinha, né, acontecido. E aí, logo depois não, passado um tempo, em 6 meses, eu me separei. E aí, fiquei completamente desenganada, porque eu me separei, fiquei desempregada, voltei pra casa dos meus pais. Foi uma gota d'água que transformou muitas áreas da sua vida, né? Porque você também entrou num lugar muito difícil emocionalmente e vieram várias perdas, né, juntas. Então, Várias perdas junto. acho que quando você perde, você tem uma rede de apoio e aquela base que você tinha ainda se fortalece, é diferente. E não foi seu caso, né? E como que você lidou com isso? Olha, eu lidei... cara, eu lidei com o que eu tinha. Não tinha nada. Eu fiquei na casa dos meus pais, eu fiquei com síndrome do pânico. Eu tinha uma cachorrinha na época, minha mãe me obrigava a sair de casa com a minha cachorra pra eu sair de casa. Foi um processo, assim, muito doloroso, né, psicologicamente. Tive acompanhamento, claro. Mas eu tive... Também, cara, o lado positivo foi que eu pude voltar para casa dos meus pais, ter o apoio deles, né? E conheci meu atual marido. Foi um recomeço. Que foi um recomeço. E que me sustentou nas outras 2 perdas. Então, eu ia perguntar isso. Aí logo você já começou a tentar de novo, depois de quanto tempo? Não, a gente ficou mais ou menos 1 ano junto e a gente tinha mesmo... Ele também vinha de um casamento desfeito, ele também tinha um ideal de família. E aquela história, já não tinha muito tempo para esperar, né? Então, inclusive, quando eu tava na casa dos meus pais, eu pensei em congelar. Mas eu tava tão envergonhada de tudo, né? De estar sem emprego, de estar morando na casa deles. Conheci o Bruno. E 1 ano depois, a gente resolveu tentar. E eu engravidei, acho que em 2, 3 meses. E aí perdeu de novo. Doutora Michele, a gente ouve muito isso mesmo. Uma não se investiga porque você não sabe se vai ter segunda ou se foi isolada. Qual que é hoje a recomendação atualizada de investigação, né? O que é importante estar atento? Então, essa recomendação ela varia um pouco, tá? Atualmente, cidade americana e europeia, eles assumem que a partir de 2 perdas gestacionais já é passível de investigar. Principalmente se essa mulher tem mais de 35 anos ou se ela tem alguma dificuldade em engravidar ou alguma outra patologia. A sociedade brasileira ainda assume que, classicamente, o termo de aborto recorrente ele é a partir da 3ª, mas também já se pode investigar a partir da 2ª. É muito difícil eu, como médica, virar para uma paciente que teve 2 abortos e quando eu me formei, eu juro que era assim, gente, eu sou formada há mais de 10 anos, né, em reprodução humana.
Então, quando eu me formei, ainda era assim. Você tinha que chegar, principalmente quando você faz uma residência no SUS, você tinha que olhar para a cara da paciente e falar assim: ai, olha, eu sei que você já teve 2 abortos, mas a gente só pode investigar a partir do terceiro. Isso beira crueldade, a gente Absurdo. ok. Mas há 10 anos atrás era o que se tinha, principalmente quando a gente não tinha. Quando você faz residência, você lida com pacientes que é a grande maioria da população, paciente que não tem acesso, né, a ter uma escolha de investigar a partir da segunda. E por que não se investiga sempre a partir do primeiro? Porque realmente a grande maioria das vezes, algo em torno de 80 e poucos por cento, é uma aleatoriedade. É uma coisa que pode acontecer comigo, com você, com qualquer outra mulher. Uma alteração genética, um errinho durante esse desenvolvimento e que não justificaria. São exames que vocês duas sabem muito bem. São exames dolorosos, Vazio, né? custosos, financeiramente, psicologicamente. Então, às vezes, a gente evita e espera um pouco. Mas é muito difícil mesmo. Elisa, voltando para a tua história, então, chegou a hora de você procurar a fertilização in vitro. Você tinha a ideia que a maioria das pessoas tem de que a FIV resolveria seu problema e era isso que faltava? Eu achava que na primeira eu ia ficar grávida. Não sabe de nada, né? Sabe de nada, inocente. Bobinha. E como é que foi? Eu tava tão esperançosa, eu tava assim, não, vou engravidar, que eu achei que ia ser a primeira e ia dar tudo certo. Aí eu fui, comecei a ir atrás e colhi os meus. Eu tinha 34 anos, né? Depois 33 anos, e consegui tirar muitos óvulos, tipo 19 óvulos, eu acho que na época. Aí não deu certo, deu negativo, então eu tomei um negativo, depois eu tomei outro negativo. Eu queria saber da doutora Michele, né? No caso dela, pelo que dá a entender, tinha tudo a ver com a endometriose que comprometeu, né? É comum isso? Que alerta que a gente pode até deixar, né, com base nisso? A endometriose ela é uma doença assim, que os sintomas e o efeito negativo dela na gestação depende do local onde ela está. A gente pode ter endometriose em várias partes, intestinal, ovariana, peritubária, ali, compartimentos fora, enfim. E dependendo de onde ela está, ela tem alguns impactos diferentes. A endometriose, ela causa uma inflamação e causa aderências, que muito provavelmente foi o que causou ali esse problema tubário. Infelizmente, essa história que ela contou de sempre tive cólica, ninguém deu atenção para isso, é uma história muito frequente no consultório. Eu acho que tem até uma construção social de que você está menstruada e é isso, meu amor, menstruar é isso. Vem no pacote, né? Se conforma. Vem no pacote. É normal ter cólica. E não é normal ter cólica. Claro que existem sintomas no período perimenstrual, mas não é normal você não conseguir sair de casa, não é normal você tomar várias medicações e isso causar impacto na sua vida social. Então isso já é algo que mudou, mas a gente ainda não teve a mudança necessária, porque a endometriose ainda continua sendo uma das doenças mais subdiagnosticadas que existem. Até por ter esses sintomas muito variados, né? Então, isso daí eu acho que é riquíssimo você falar, porque eu tenho certeza que muitas mulheres têm endometriose e nem imaginam e acham que é normal sofrer durante o momento perimenstrual e não é normal sofrer. E realmente a endometriose, dependendo de onde está, aumenta a chance de a gente ter alterações tubárias. Desde ter uma obstrução tubária que impede uma gestação natural, até ter essas aderências que dificultam. O óvulo, ele se encontra com o espermatozoide na trompa. E a fertilização é feita na trompa. Então, o embriãozinho, ele é formado na trompa e ele cai no útero. A ectópica é quando formou ele na trompa, mas não conseguiu descer. Muito provavelmente por alterações aderenciais, uma dificuldade de mobilidade tubária. Aí eu fiz o tratamento e deu certo. Né? O quinto. Aí eu fiquei grávida do Enzo. Aí eu fiquei grávida dele, aí foi aquela alegria, né? Meus amigos, todo mundo feliz, a família, meu marido. E aí eu fui fazer a ultrassom de 7, né? 7, de 12. Aí quando eu fui fazer a de 20 semanas lá no São Luís, tava uma gravidez tranquila. Quando eu fui fazer de 20 semanas, a médica olhou, fez uma cara. Eu falei, o que foi, doutora? Lá, eu vou precisar chamar o outro médico. Tá bom. Aí eu falei, ai meu Deus, o coração, né? Aí o outro médico veio e falou, olha,
tá de 22 semanas, de 20 semanas, mas o seu filhinho tá com uma má formação. Aí eu olhei o meu marido e falei, como assim uma formação? Aí ele bem assim, bem sem empatia nenhuma, provavelmente seu filho não vai andar, provavelmente ele vai usar uma válvula na cabeça, vai ter os pés tortos, Meu Deus. vai ter intestino, Descarregou tudo assim. vai ter intestino com problema, bexiga neurogênica, tal. E aí ele falou, mas tem um doutor, Fábio Peralta, que ele opera intraútero. Aí eu falei, como assim intraútero? Vai operar o bebê dentro da barriga. E eu só tinha visto isso em canal americano aí que a gente... Aí eu peguei e falei assim, dentro da barriga. Meu marido, nunca vi meu marido tão abalado. Meu marido é um cara super, super forte, super otimista também. A gente ficou ali muito abalado, porque afinal a gente estava com um sonho, e o sonho já veio com esse problema de operar. Aí ele falou assim, Elisa, realmente o seu filho tá uma abertura na coluna, na L5, S1, é baixa, então é considerada uma até melhor, né? Porque tem criança que é mais alta, né, doutora? Tem criança que é cadeirante, tem adultos de 40, 30 anos cadeirante que não pôde fazer essa cirurgia, Sim. né? Há anos atrás, chama mielomeningocele, em espinha bífida, o nome dessa malformação. E ele falou assim, Lisa, é uma abertura assim, menor, simples. Aí eu tipo, simples, gente, vai abrir minha barriga, né? Aí ele falou, eu te dou 80% de chance que seu filho vai andar, seu filho vai ficar bem, seu filho não vai ter ele estava já com um pouquinho de hidrocefalia, vai reverter. Em 2 semanas, com 22 semanas, eu estava sendo operada no HCOR. Olha isso. Eu lembro quando eu fui operada, tinha uns 10 médicos assim que queria ver a cirurgia. Fui operada dia 26 de janeiro de 2016. Fui operada, fui animada para ser operada, acordei animada, graças a Deus que eu estava com muita fé que ia dar tudo certo. E no outro dia eu fui andando, me recuperei, parei de trabalhar, né? Tinha um estúdio de pilates, tive que fechar. E sempre com muito medo de ter... Eu operei com 22, conheci uma menina que ganhou um neném com 29 semanas. Eu segurei até 35 semanas. Uau. Então eu fui segurando, me alimentava muito bem, fui tendo a minha vida, mas assim, mais tranquila. Afinal, eu estava com uma cesárea e grávida, né? Sim. O menino batia o pé aqui, eu falava, gente, meu Deus. Vai abrir. Falei, que é isso, né? E aí também com 10 dias que eu fiz a cirurgia, voltei, já tinha revertido muita coisa. Olha só. Ele não tinha o pé torto, né? Ele não tinha luxação no quadril, ele já não tinha, né? E aí a Chiari, né, que é também um probleminha que dá nas crianças, já estava revertendo. Olha. Então, assim, o benefício dessa cirurgia intraútero é assim, por isso que hoje eu faço um trabalho social em casa, que eu recebo as mães na minha casa. Então vem mãe da Bahia, do Maranhão, do Sul, eu hospedo elas em casa. Uau. Eu levo elas no Dr. Fábio, o Dr. Fábio faz uma parte de filantropia, Que né? incrível. E elas dormem em casa, ficam uma semana no hospital, uma semana na minha casa. Virou uma agente dessa casa. Aí eu e meu marido, a gente já ajudou muita gente. Eu sempre falo, Enzo, vai chegar uma mãezinha. Claro, mãe, pode ficar no meu quarto. Aí fica no quarto dele, Graça. ou com alguém, né, com o marido ou com a mãe, para que essa criança seja operada até 26 semanas, para que essa criança tenha a mesma qualidade de vida que o meu Enzo tem. Né? Hoje ele acabou de trocar de faixa no Gil, ele anda de bicicleta 25 quilômetros, eu e meu marido somos educadores físicos, então em casa é esporte, tipo, a vida inteira. Eu não acredito muito assim, gente, eu acho que tem coisa que a gente tem que passar. É, sim. Eu tenho minha irmã tem 3 filhos, meu irmão tem 2, ninguém da minha família passou por nada. Eu acho que tudo na vida que a gente passa, seja de bom, de ruim, é que tem que passar. Claro. E vem para ensinamento, né? O ensinamento eu estendo a minha mão para as outras mães, né? E eu sempre falo, né? Gente, o que a gente passou de ruim na vida, aí precisa valer de bom para alguém. Sim. Precisa valer a pena. Eu passei ruim aqui, mas eu vou estender a minha mão ali. Sim. Então hoje eu nem me lembro mais, entendeu? Cris, bom, você então recomeçando a sua vida com uma pessoa que também estava afim de ser pai de novo, e aí começaram as tentativas. Você engravidou rápido de novo? Rápido, eu sempre engravidei super rápido. E aí uma outra perda. Como foi? Ai, não, dessa vez
nossa, nunca imaginei, né, que ia perder 2 raios, né, mas no mesmo lugar, né, 2 vezes. Enfim, dessa vez a gente esperou, eu esperei até umas 10 semanas pra contar. E aí, quando eu contei, logo depois eu perdi e foi do Antônio. E esse você também conseguiu ali? Não, então, as minhas últimas 2 perdas foram mais traumáticas na parte do expeli. Essa eu fui para uma maternidade que ficava perto da minha casa e foi de madrugada. Eu já tinha visto no ultrassom que já não estava mais, né, que eu ia perder. E a médica falou assim: você quer fazer uma curetagem ou você quer esperar naturalmente? Eu não, prefiro expelir naturalmente. Que eu também era acompanhada por uma médica aqui de São Paulo, uma médica de medicina chinesa, mas que é formada em medicina na USP, ela é especialista em fertilidade. Ela sempre falou que era o ideal para preservar, né, o meu corpo, para se eu conseguisse expelir naturalmente. Mas eu queria ser uma cólica como aquela, né? Achei na minha ingenuidade, mas não, foi um parto. Foi um parto quase, porque eu fiquei mais um mês com ele dentro, morto. Ai, meu Deus. Não sei, meu colo não abria. E aí, quando uma noite qualquer, eu senti muita dor, uma dor assim, alucinante, assim. Eu não sou assim de pedir ajuda, de dizer, eu tô com dor. Eu tive que acordar, meu marido fez também assim, olha, não tá dando, eu preciso ir pro hospital. Aí, quando eu saí da cama, ele já teve que me carregar no colo. Ele ficou assim, tipo, cara, como você não me chamou antes? Você não conseguia nem andar. Não conseguia nem andar. Só que era muito perto da maternidade de casa. Aí a gente desceu na portaria, tipo, todo mundo olhando, ele quase me levando no colo. Aí quando eu cheguei lá, na maternidade, fui de emergência, né? E aí foi muito difícil, porque a gente ficou naqueles cubículos, assim, com cortininha. E do lado as mulheres estavam parindo, né? Esse é muito duro. Eu sei que tem vários projetos de lei, inclusive eu já vi notícias, né, que tem que ser separado. Isso tá acontecendo, doutora Michelle? Tá. Eu acredito que esteja, assim. Ai, que bom. Pelo menos desde a minha época de residente já tinha, mas é difícil. A gente tentava, lembra até quando quando eu fiz residência, a gente faz hospital público, às vezes tá cheio, a gente fazia o máximo possível para não colocá-las no mesmo lugar, porque Muito triste. é muito triste. É uma dor com propósito, uma dor sem propósito. Isso, claro, não. E não é uma dor, tipo assim, uma dor menor do que a outra, é física, psicológica, então é um absurdo. Então a gente tentava, mas a gente sabe que, não, infelizmente, não é todo lugar que tem isso. Sim. Não, assim, foi uma sequência de fatores, assim, eu tinha jantado, então não podia fazer uma anestesia geral, então eu tive que tomar um tramal ali, não estava habituada, vomitei tudo. E aí o meu colo não abria, e imagina, naquele cubículo, né, meu marido ficou assim, eu fiquei aqui, né, naquela posição ginecológica bonita, e meu marido ficou numa cadeirinha aqui do lado, a médica, a enfermeira, e não saía de jeito nenhum, até que a médica virou pra mim assim, olha, desculpa, eu vou ter que fazer uma coisa que você vai sentir muita dor, mas vai sair. E ela foi com a mão. E rasgou. Não, e assim, cara, foi um bando de Não sangue. rasgou, ela deve ter puxado. Ela puxou. Ela disse que abriu o colo com um aparelho. Isso, mas ela retirou. Que não tava ainda. Ela deve ter aberto e puxado com a pincinha. Não é que não é tanto tempo, é tão sofrido que não deve ter sido. Não, gente, 12 horas. Não, mas você vê a paciente chorando. É pra tirar de um Uma medicação, tramão, não faz cócegas. Fez cócegas? Não fez cócegas. Não, porque eu vomitei tudo. Mesmo se não tivesse vomitado, não ia dar conta. Não ia, realmente não ia. Não ia dar conta, é sedação, tinha comido. É tirar cão, literalmente. Saiu, acabou. Saiu, o colo fecha instantaneamente, para de sangrar, como se nada tivesse acontecido. Olha, o corpo maravilhoso. E eu tava jurando, até falo no meu livro, assim, eu tava tentando de tudo pra não gritar. E me forço, porque eu tava pensando nas mulheres do lado, assim, cara, eu não posso gritar, mas ainda não querendo incomodar. Porque, poxa, elas estão tendo neném, sabe? Eu aqui. Aí, mas meu marido disse que eu gritei com. E não tem que ter nessas horas, né? Ai, gente, não tem que ter o escape. E a dor é irracional. É irracional. É irracional. Não tem como segurar. É uma dor irracional. E depois quando eu tive o parto mesmo da Catarina, que foi parto normal, eu vi que, cara, não chegou
não chegou até o final. Mas foi muito Mas foi o processo, foi o início do processo. E é o que eu falei, que é sem o propósito final. Exato. Então, só uma dor física com uma dor psíquica que é bizarro, assim. Sim, exato. Inclusive, essa foi a que te derrubou mais, assim, não foi essa segunda perda? Foi demais, demais. Esse aí, se eu não tivesse o Bruno do meu lado, assim, ele todo dia, ó, vamos lá, sai do quarto, abrindo a janela, não sei o quê, porque não queria mais tentar nada. Sei lá, eu fiquei assim, cara, eu tenho muita fé também. Então, assim, foi assim, cara, Mas não restei falta de fé. não, mas assim, eu ficava perguntando, assim, eu comecei a questionar Deus, E entendeu? Comecei a questionar, assim, cara, mas por quê? O que eu fiz? Por que eu mereço isso? Né? A gente começa e é muito difícil. E aí você vê todo mundo engravidando à sua volta. e tudo muito fácil, né? Ah, eu nem queria, aí você ouve coisa desse tipo. Aí você tem que ficar calada. E você ficou 6 meses nesse processo aí de luto profundo, de depressão, até conseguir se reerguer. Foi em 6 meses, foi em agosto que eu perdi. Aí em janeiro eu engravidei de novo. Na Cecinha. Muita coragem ainda, né? Não, cada perda, Não, e muita coragem para tentar, porque a gente pega muita paciente no consultório, porque o aborto recorrente faz parte da reprodução assistida. Sim. E tem que ter muita coragem, porque as pacientes, assim, ficam com medo. Ah, Muito medo, e elas são muito corajosas, muito resilientes, assim, admiráveis, porque tem que ter coragem. muita. E é uma gestação que você fica as primeiras 12 semanas morrendo de medo. nossa, até hoje, quando eu fico menstruada, ainda, tipo, dói, assim, tipo, da lembrança do sangramento, entendeu? Foi assim, a gente foi numa clínica pra fazer a FIV. Aí, conversei com a médica lá no Rio de Janeiro. A médica falou assim, olha, antes de fazer a FIV, vamos tentar fazer um coito programado. Porque assim, você engravida fácil, então não é. Ah, não, claro, perfeito, né? Não vou gastar com a FIV primeiro, se não der. Mas aí, quando a gente foi fazer os testes pro coito programado, eu já tava grávida. Aí, ótimo, né? Que maravilha, agora vai, né? É Deus dando a resposta. Aí, logo na primeira, segunda ultra, tem alguma coisa errada. Essa foi mais traumática, porque essa eu quase morri. Porque o beta, no ultrassom, eu vi bater primeiro, né? Tudo direitinho. Aí depois, na sétima semana, começou a ficar esquisito no ultrassom, ninguém me dizia direito o que era, e o meu beta subindo. Subindo assim muito. Aí quando comecei a sangrar, eu liguei pra essa minha médica, né, de fertilização, ela falou, não, vai na perinatal, que é a melhor maternidade do Rio, e lá você vai ser atendida, não sei o quê. E fui, assim, na hora do almoço, fui lá fazer uma ultra. Pensei, né, tipo, já tinham me dito que, na outra maternidade, tinham me dito que eu podia ter perdido ou podia ser uma gravidez ectópica de gêmeos. Nossa. A gente chama de heterotópica, dentro e fora. Ah. Como se ela estivesse gestando gemelar, uma na trompa e uma no útero, que era isso, né? Ou podia ser uma molar. Ou podia ser porque quando você tá, eu acredito, não sei se foi o que aconteceu. Muito provavelmente estava uma estava uma gestação evolutiva, de repente meio que parou de bater, parou de crescer, mas o beta não parou de cair. Exatamente. E nesse cenário, porque geralmente quando uma gestação começa a evoluir, o beta para. Ele para, ou ele mantém, ou ele vai diminuindo. E nesse cenário, a gente tem que entender o que está acontecendo, porque tem alguma coisa produzindo beta-glucidalgo, né? Pode ser uma gestação molar, que o beta é bizarro de alto, pode ser uma gestação gemelar, ter um embrião escondido em algum que é uma gestação molar, para quem... Molar é quando... É como se fosse uma gestação, só que seria algo muito parecido com uma neoplasia. É quando tem uma gestação, só que ao invés de formar um embrião, forma como se fosse um câncer. E são todos sintomas, são iguais de gestação, porque os hormônios são os mesmos, só que em doses muito elevadas. Só que você olha ali, não tem nada, tem um câncer. Que graças a Deus tem cura, é tratável, mas é uma possibilidade. Tá. Então, assim, nesse cenário, eu acredito que todo mundo estava falando, cadê, né? Então, era uma mola?
tem um embrião escondido em algum canto que a gente não tá vendo, que continuou a evolução e a gente não tá enxergando isso. Então é um cenário que nem os médicos deviam saber o que tá acontecendo, e é uma coisa que se aconteceu hoje também não mudou muito. A medicina ainda existe isso, né? Então às vezes tá todo mundo assim, Muito incerto. sabendo que não ia, que alguma coisa estava errada, mas sem ter certeza. Como que se fala pra ela assim? Porque na reprodução temos coisas meio bizarras que acontecem, né, gente? Olha, não vai dar, de repente, puf, tá ali, sabe? Eu imagino o que deve ter acontecido ali, esse cenário. Aí eu fui, né, na minha hora do almoço, normal, com vestidinho, blá, blá, blá. Eu cheguei lá, fazer a ultra. Aí a moça foi fazer a ultra, ela parou assim, chamou a colega dela. Aí depois ela olhou pra mim assim, posso filmar sua ultra? Aí eu, por quê? Ah, não, é que eu nunca vi uma coisa dessa. Aí assim, como eu já tenho histórico, né? Tá bom, essa febre não é boa, né? Não, eu já sabia que Tinha alguma coisa errada. já sabia que tinha perdido o bebê. Isso eu já sabia. Mas eu ainda tinha esperança quando me disseram que ela podia ser uma ectópica e tinha outro. Então, meio assim, sabe, o outro, né? E assim, pra mim não fazia muito sentido a coisa do beta ainda tá crescendo demais. E eu assim, não pode ser não pode ser molar. Aí ela chamou o chefe, né, no departamento, ele foi ver. Aí ele foi conversar comigo, ele olha, olha só, você vai operar agora, a gente vai fazer, esqueci o nome, doutora. Uma miú Não, eu fiz uma miú, isso. e uma aspiração. É o atual da curetagem, né? Que ao invés de você raspar, você aspira. Uma versão mais moderna, né? Foi por vídeo laparoscopia, né? Então ele fez vídeo e o anu. E o amiú, isso. E tudo bem, seria ótimo, só que pra completar, né? Porque as minhas tragédias têm sempre uma coisinha a mais. Eu tive uma reação alérgica à anestesia. Eu fui parar na UTI. Não, assim, foi... É coisa de filme mesmo, porque o médico ligou pro... Meu marido tava me esperando, né? No quarto, meus pais já estavam lá me esperando. Meus pais já têm uma idade. E o médico liga assim, foi tudo bem na cirurgia, ela já tá descendo. Aí passou 1 hora, passou 2 horas, passou 3 horas. Aí meu marido não. Meu marido é meio esquentado, assim, não, tem alguma coisa errada. Aconteceu alguma coisa, não sei o quê. Aí o meu pai, que é médico, ele saiu tentando pela UTI. E tipo, cadê minha filha? O que aconteceu com a minha filha? E quando ele chegou na UTI, eu tava com uma reação alérgica no corpo inteiro, um angioedema, assim, enorme. Nossa. Tipo, tava disforme mesmo, porque chegou esse ponto, né? E urticária, e inconsciente. E pra mim foi muito difícil, porque eu acordei de madrugada, não sabia o que tinha acontecido. Não sabia onde estava, não sabia o que tinha acontecido. Não conseguia abrir o olho por causa do angioedema. Então, eu só sentia assim. E tive aquela reação de ter muito frio. E, enfim, tive uma questão com a anestesista, né? Porque, enfim, eu sou alérgica a muitos remédios. Depois eu descobri por quê. E eu tava com a minha pulseirinha de alergia, falei todos os remédios que eu era alérgica, mas eu acho que ela botou o remédio que eu era alérgica, porque tava cortado no prontuário. Mas, enfim, eu não quis entrar nisso porque... Mais problema, né? Eu pensei assim, cara, eu tô sofrendo por uma coisa, eu não vou... Enfim, não vou por aí. Mas, enfim, depois disso... Quanto tempo no hospital? Fiquei uns 3 dias, acho, até normalizar, porque foi uma reação alérgica, assim, passou, né, com corticóide foi passando. Aí voltei pra casa, e aí a gente pensou, não, a gente voltou depois, naquela médica mesmo, falamos, não, vamos fazer uma FIV, com biópsia de embrião, que é o mais indicado. E aí deu tudo certo. E aí deu tudo certo. E aí veio a Catarina. Veio a Catarina. E como foi, né, essa gravidez da Catarina? Olha, sangrei de novo, tive um sangramento, montanha-russa, assim, a gravidez inteira. Aí, no início da gravidez, eu fui esperta, assim. Então, eu procurei, assim, vários hematologistas. Um hematologista velhinho do plano, ele virou pra mim e falou assim, olha, independente do que os seus exames falarem, você vai tomar o anticoagulante, o Clexane. Você vai tomar. Não interessa que você não tem trombofilia, não tem. Mas e se você tiver uma trombofilia que a medicina não sabe diagnosticar? A gente não vai falar pra você, olha, meu bem, eu vou deixar você engravidar, mas eu não vou fazer nada diferente. Então, possível.
riscos difíceis que vai ter. Uma hora que às vezes você vai fazendo coisas sem saber se aquilo de fato tem, mas não tem coragem. Não, há uma saída. E eu pesquisei muito sobre imunologia da reprodução. Então, eu procurei uma imunologista da reprodução, logo no início da gravidez. E ela virou pra mim, fez vários exames e falou pra mim assim, olha, você tem uma doença autoimune. Eu não consigo dizer qual é, porque você não tá aflorada. Mas você tem. Então, você vai fazer o corticoide até... Eu não lembro até que mês eu fiz. Acho que foi até o 4º, até o 5º. Geralmente é por aí. É por aí. Começa a fazer o desmame dele. Isso aí. Fiz o desmame direitinho. E eu acho que foi isso que salvou. Eu acho, porque eu era capaz de perder a cafeína. A parte imunológica, até hoje, é um black box na reprodução, né? A gente sabe que existe, a gente sabe que nosso corpo, ele tem uma janela muito perfeita. Ele tem que ter uma reação imunológica, mas se for demais, ele vai rejeitar, e se for de menos, o embrião não vai brotar. Então, existe um balanço que tem que ser perfeito, mas a gente não sabe o que funciona. Semana passada, eu falei sobre o papel do intestino na reprodução assistida, que ainda é uma coisa pouco se falada. Por quê? Porque a gente sabe que tem, mas ninguém sabe o que fazer com isso. Existe muita coisa na reprodução que a gente não sabe, e aí, o que eu vou fazer com essa informação, né? Então, até nisso mostra, né, que existe uma imunomodulação muito importante que o nosso corpo tem que ter, só que ainda é desconhecido. Então, em muitos casos, você vê que aquela paciente, ele tem um FAM positivo, ou tem alguma coisa, você não sabe de onde vem. Você sabe que muito provavelmente tem alguma coisa autoimune ali, não sabe o quê, e essa é a dificuldade da doença autoimune. A doença autoimune, ela é muito difícil de ser diagnosticada, porque ela pode se manifestar de muitas formas. E ainda tem mais um detalhe, uma doença autoimune dificilmente vem sozinha. Exato. Ela vem com outra, é o combinho, né, assim. Então, tem uma tireoidite de Hashimoto, que é aquele hipotireoidismo autoimune com alguma outra coisinha. Então, isso, a doença autoimune ela é muito difícil de ser diagnosticada quando ela não chega com tudo, né? Sim, na porta. Sim. Às vezes, ela começa com um aborto de recorrência. Sim. Ô, Cris, e aí quando você recebeu esse diagnóstico, as peças se encaixaram? Não, eu só recebi esse diagnóstico mesmo oficial, os lúpus, no 6º mês de gravidez, que eu tive uma anemia hemolítica. Aí a hematologista procurou, né? Me mandou para reumato, e aí ela falou, não, deve ser lúpus, vamos tratar como lúpus e tal. Então, assim, graças a Deus, o que eu falo, assim, você estava falando, né, que você acha legal partilhar e ter Os testemunhos. os testemunhos para as pessoas também. Eu falo muito para as mulheres, tipo, cara, pesquisa também a parte imunológica. Pesquisa, porque às vezes a chave é essa. Entendeu? Vai no imunologista da reprodução, só dá uma olhada, só faz, sabe? Vê. Entendeu? Não se contenta com um médico dizendo que tá tudo bem, que foi um azar. Isso, vai ouvir outra opinião, vai ouvir um especialista no assunto, né? Sim. Gente, pra gente fechar esse episódio, eu queria só concluir com a sua história, porque aí veio o Enzo, passou todo esse processo e depois você foi tentar engravidar de novo, né? Aí o Enzo nasceu, né? Aí como sempre, né? Vem aquele turbo, né? O Lee foi operado com 3, 4 dias que ele estava nascido do intestino. Nossa. Ele estava no São Luís e a barriguinha dele estava inchando. Ele nasceu de 35 semanas. Quando ele nasceu, eu falei assim, deixa eu ver as costas dele. Aí tinha até uma linhazinha assim, doutor, ainda. Eu falei, gente, o menino nasceu com uma linha, né? E ele teve o Apgar 10 e tal, mas depois começou a inchar a barriga dele. E a médica falou, tem alguma coisa errada. Aí meu marido, acho que já estava sabendo, né? Meu marido falou assim, Elisa, eu acho que vai ter que fazer uma cirurgia nele. Depois de 90 dias de ter operado ele nasceu. Então eu fiz uma cesárea, depois eu fiz outra cesárea. E aí eu dirigia para ir para casa, para voltar, para poder ver ele, para tentar tirar um pouquinho de leite, porque a gente fica tão estressada que você não tem leite para amamentar. E você não pega a criança no colo. Aí ele operou, tirou 4 centímetros do intestino, o intestino dele estava perfuradinho e ele ficou com o intestino para fora. Foi mais difícil que a cirurgia intraútero, pode ter certeza, gente. Aquela bolsinha, ele tinha uma ileostomia, né? E aí ele ficou com o intestino para fora, com uma bolsinha
internado 30 dias no São Luís. Eu peguei ele no colo com 15 dias só, dava... Primeira vez que você pegou no colo foi depois de 15 dias? Meu marido filmou tudo. Meu marido ter filmado, eu estava assim, acabada. Eu não dormia direito e tal. E ele foi para casa com aquela bolsinha de colostomia, de leostomia, colostomia. Escapava toda noite escapava fezes pela coisa. Era aquele estresse. Eu sem dormir, nervosa e nada de ter leitinho. Por causa Nossa, mas difícil, né, numa situação dessa. Meu marido levantava, limpava tudo e eu chorava. Aí um dia eu falei, gente, eu tenho que aprender essa bolsinha, porque ainda ele ia ficar, a médica tinha falado, ele vai ficar pelo menos mais um mês com essa bolsinha. Aí eu fui no hospital, uma enfermeira excelente lá do hospital Darcy Vargas me ajudou, teve muita empatia, compaixão. E ela me ensinou, até achava que ela era médica, porque ela me ensinou tão bem assim, que aí eu consegui fazer toda certinho, limpeza, e eu ia para as festinhas com ele, com o macacãozinho, aí a nossa vida foi ficando normal. Aí ele precisou fechar, né, que tinha que fechar, tem criança que fica 1 ano, né, doutora? Falei, meu Deus. Aí nós operamos, ele fechou o intestino. A doutora ainda falou assim, eu acho que ainda vai demorar um tempo, porque imagina, ele nunca tinha feito as fezes pelo canal mesmo, né? Normal. E aí, 3 dias que ele foi operado, ele fez. Eu comemorava, né? Aí eu peguei comemorando o cocô, todo mundo comemorando, que o menino fez cocô. Aí depois ele foi para casa, tal, aí passou mais um tempo, eu já comecei a fazer as físio com ele, né? Uma físio foi me ajudar, e depois eu mesmo continuei fazendo. 6 meses a gente já foi para natação. E muita gente falava, criança vai andar com 3 anos, ele andou com 1 ano e 3. Olha, uma criança normal. Minha filha andou com 1 ano e 3. Ele andou no parque, a gente ia muito no parque, eu deixava ele pisar muito na grama, a gente sempre estava no parque, mas hoje a gente faz um tratamento na parte urinária dele, a única sequela que ele ficou, que estamos evoluindo aí com biofeedback, que é uma fisioterapia que eu não conhecia, com eletroestimulação, e hoje eu também ajudo bastante essas mães com isso. E aí depois dele, ele estava com 6 anos mais ou menos, e eu estava já chegando uns 40, aí eu falei, meu Deus, e aí, faço uma maratona ou tenho mais um filho? Casa ou comprou bicicleta? Aí meu marido falava, faz a maratona que é mais barato, amor. Aí eu falei pra ele, mas eu vou chegar com 50 anos aí se eu me arrepender, né? Porque tem embrião lá congelado. O Henrico estava congelado 7 anos, gente. Tava congelado, já tava feitinho o embrião, né? Eu tirei com 34 anos, então eu nem fiz biópsia, né? Hoje eu faria, né? Sim. Aí eu fui correr, na época da pandemia, corri 13 quilômetros, tal, chegou aqui na Paulista, eu senti dor aqui. Aí eu falei pro meu marido, nossa, eu tô com uma dor aqui do lado direito, tava eu e ele correndo. Aí, parei na frente do Promatra. Aí eu falei, amor, parece aquela sensação de gravidez ectópica. Ai, meu Deus. Aí ele falou, pelo amor de Deus, um brinde, 2021, hein? Lá para fevereiro, março de 2021. Aí eu falei, vou entrar aqui na Promatre. Aí entrei. Entrei na Promatre, aí minha médica era a doutora Nilka, que ela tinha feito meu parto. A Nilka Donadios, conhece ela? Ela foi minha professora de dança. Nossa, ela me encontrou, eu tava indo viajar com o Enzo, ela viu o Enzo e ela falava pra mim, que é isso, esse menino vai andar? E ela fala assim, Aí eu cheguei 2020, eu cheguei no Promata, aí eu falei pro meu marido, não, vai embora pra ficar com o Enzo que eu fico aqui, né? Ultrassom, você tá grávida nas trompas. Não. De novo. Aí eu olhei, eu falei, sério? Ela falou, sério, você vai ter que ficar. Aí eu vou ligar pra doutora Nilka, aí teve que tirar a trompa, não teve jeito, né? Também tava calejada, né? De tanto, já deu, né? Aí tirou minha trompa, tal, me recuperei. E aí eu falei, não, eu vou tentar a última vez fazer a fertilização. Porque depois que você perde, depois você fica com uma sensação de falar, só de raiva, eu vou tentar de novo.
Só de raiva eu vou tentar de novo. E quer ser resiliente é passar por um tratamento ou por perdas de bebê ou tratamento de fertilização in vitro. Filha, você vai ser resiliente pro resto da sua vida. Tomar Clexane na barriga por 9 meses, todo dia tomando injeção. Sim. E aí Você foi pra aí eu peguei. Não, aí o embrião estava congelado. Eu não queria fazer lá, na clínica que estava. E aí eu falei, Deus, você vai ter que preparar um médico para mim. Aí eu comecei a pesquisar uns médicos. Aí esperou onde eu marquei o doutor. Aí eu fiquei na recepção, fiquei assim, pedindo para Deus, né, me dar tranquilidade, que eu podia ter empatia por ele, que eu podia sentir bem na clínica, sentir um ambiente de amor, um ambiente que eu estava sendo bem tratada. Depois que eu saí da conversa, falei, vamos fazer, então, vamos transferir o embrião. Tirei o embrião de lá, passei para onde ele pediu, no laboratório, e eu fiz. Aí no dia de fazer foi muito engraçado, o Enzo foi vestido de super-herói. Aí o meu marido tirando sarro falou que eu saio e volto grávida, que eu sou a única mulher que saio. Aí parecia assim engraçado, porque agora a gente estava indo comemorar, tipo, a fertilização, mas comemorando já como se fosse o nascimento, né? Então a gente já estava assim, o Enzo, meu marido, algumas amigas. Sentimento bom, Tipo, né? sentimento bom, ia ser já não sofrendo tanto mais, né? Porque já tem um filho, né? E aí eu fiz a fertilização e aí eu esqueci, Aline, assim. Foi mais leve, Não, né? foi. E aí eu fui fazendo as coisas, eu não pegava peso nem corria, né? Mas fazia alongamento e dava aula para os meus alunos, normal. Andava de máscara, com medo de ficar doente e tal. E aí um dia eu tava com uma amiga, tinha dado tempo de ver o beta. Aí eu tava com a minha amiga, falei, nossa, é hoje que tem que ver. Aí quando eu olhei, tava lá positivo. Aí eu falei, minha amiga, meu Deus, eu tô grávida. A minha amiga eu falei, é. Aí quando eu falei, ele ligou. O médico, você tá grávida, parabéns. Aí eu falei assim, vamos esperar 2 dias para ver se o beta vai subir, né? Ele, vamos, calma, não, a gente vai fazer mais um, depois mais outro, calma. Aí eu fui fazendo, foi dando tudo certo. E aí, Foi dando tudo certo. Gravidez tranquila. Tive uma gravidez tranquila, ele nasceu, tinha 41 anos já. Trabalhei até 36 semanas, corri, participei de corrida de 5K, fazia musculação. Ele nasceu com 39 semanas, não tive problema nenhum nessa gestação, nenhum. Nasceu com 50 centímetros, 3.300, e eu sempre falava assim, Deus, eu mereço uma maternidade normal. Eu quero amamentar, eu quero levar a criança para o quarto. Então foi uma gravidez assim, com 39 semanas, nasceu no Promatra. Foi tudo lindo, gente. Foi do jeito que toda mulher merece. Então você tem o Enzo hoje com você e o Henrique. Eu tenho um Enzo de 9 anos e um Henrico de 3 anos e meio. Crianças totalmente diferentes. O Henrique é calmo, o Enzo é calmo, todo amoroso. O Henrique é um furacãozinho. Pediu. Eu falo que até hoje eu olho pra ele e falo, gente, eu não me acostumei. Porque ele é mais assim, né? Tem mais energia porque a gente correu muito, né? Fizemos muito exercício. Muito enérgico. Então, e o pessoal fala assim, tira sarro. A gente tira sarro hoje, né? O primeiro aniversário dele eu fiz de bolo de picolé, né? Porque eu falei que ele ficou todo anos congelado. Depois de tanta angústia, a gente pode se regozijar, né? No sorriso das crianças, na casa bagunçada, né? E na maternidade, que é uma loucura, né? E aí você passa por tudo isso e no final você fala, valeu a pena. Né? Valeu a pena. Valeu a certeza, nossa, super difícil, mas valeu a pena. Valeu a pena. Obrigada pelas histórias de vocês, histórias maravilhosas. Doutora Michele, obrigada pela participação. Obrigada você que acompanhou a gente, que está com a gente até agora. Obrigada, eu espero que essa história também reconforte aí, né, o teu coração e que você entenda que não existe receita de bolo, né? Cada história é única e o mais importante é ter um bom acompanhamento, né? Tá bem amparada. Seguir com fé, confiante, né? Seja qual seja a sua fé. E é isso. Até o próximo episódio.